Eu vou te mostrar agora um enorme cuidado que as pessoas devem ter com o que ocorreu com as ações da Wiz, que subiram 160% de março até o final de junho de 2021. E o porquê que isso pode levar muitas pessoas a perderem muito dinheiro na bolsa daqui para frente. A gente vai entender aqui mais ou menos o que aconteceu com a Wiz ao longo dos últimos meses, para explicar o que aconteceu com ela. Em 2020, teve uma investigação da Polícia Federal na sua sede, que prendeu pessoas ligadas à sua administração, né? Quando acontece esse tipo de coisa aqui, há uma perda de fundamentos da empresa, porque a sua administração está diretamente ligada à empresa, né? São as pessoas que comandam a empresa. E se há esquema de corrupção, você perde a confiança nesse tipo de administração. Então isso traz sim uma piora na empresa, na sua qualidade, né? E não é à toa que depois disso aqui, nesse dia que isso aconteceu, as ações caíram 9%. Em 2021 foi o pior de tudo, porque ela perdeu renovação com a Caixa e ela tinha um contrato, né, que a Caixa era a maior fonte de receita da empresa. 45% da receita da empresa vinha diretamente da Caixa. Então, a partir do momento que ela perdeu esse contrato com a Caixa, ela perdeu 45% da sua receita, consequentemente, uma redução muito forte dos seus lucros. Mas ela conseguiu já, ao longo de 2020, meio que diversificar essa receita. Ela fez contratos bons, como o contrato com a Caoa, por exemplo, que é uma grande rede de concessionárias do Brasil. Então, ela já vinha buscando formas de mitigar essa possível não renovação da Caixa. Mas é claro que ela quis renovar, não conseguiu, perdeu o contrato e teve um impacto muito forte na empresa. Então, nessa época aqui, as ações chegaram a bater uns R$6. E isso aqui foi em março de 2021. Então, o que acontece? A empresa tinha baixa vantagem competitiva. Por quê? Se depender muito de um único cliente, é uma baixa vantagem competitiva. Quanto mais diversificada a fonte de receita de uma empresa, maiores as vantagens competitivas, porque menos dependente de um único cliente a empresa se torna. Nesse caso, era um risco muito grande, e tanto que o risco se tornou verdade. Por conta disso, a gente vem para a relação risco e retorno, que é o quê? Todo investimento vai se enquadrar na relação risco e retorno. As pessoas que investiram na Wiz, investiram sabendo que a empresa era barata e investiram por conta do seu preço, elas estavam correndo um risco muito grande, porque a empresa tinha baixa vantagem competitiva, ela perdeu o contrato e tinha investigação também aqui que reduziu muito a qualidade da empresa e a confiança na sua gestão. Então, o que acontece? Quanto mais risco você corre, maior rentabilidade esperada. Lógico que não é a garantia, né? Mas é o quanto você pode fugir da média do mercado. As pessoas correram muito mais risco e, nesse caso, elas foram recompensadas. Por quê? A empresa conseguiu, de certa forma, mitigar muito do que ela perdeu da Caixa. Ela conseguiu mitigar tudo, reduzir tudo que ela perdeu? Não. E é uma empresa que tinha números muito bons anteriormente, tá? Então o que acontece? As pessoas estão sendo recompensadas pelo risco que correram, mas nem sempre você vai ser recompensado, porque o risco não é garantia de maior retorno. Então o que acontece? Nesse caso aconteceu disso acontecer. Aí, quando a empresa começa a crescer com muita força, as ações batendo R$15 agora, a gente vem para o viés da retrospectiva. O que é esse viés da retrospectiva aqui? Então, para explicar o viés da retrospectiva, eu peguei esse livro aqui do Daniel Kahneman, que foi aqui que eu descobri como que esse viés funciona. Porque ele menciona esse viés da retrospectiva aqui, e ele mostra vários estudos que provam como que ele age nas nossas mentes. E é o seguinte, resumidamente, né, o viés da retrospectiva é quando você olha para um acontecimento, hoje, atual, e ele parece ser óbvio quando você olha em retrospectiva. Ou seja, lá atrás, quando a ação custava R$6, era óbvio que a Wiz era uma ótima empresa. Era óbvio que ela ia entregar resultado. Era óbvio que estava muito barato e que o mercado estava irracional. O que acontece? Qual é o problema? As coisas nunca são óbvias, na verdade, quando você volta no passado. E o viés da retrospectiva ataca a sua mente, de certa forma, que você nem consegue lembrar qual era a sua visão de mundo naquela época, de tão forte que ele é. Ou seja, as pessoas não lembram como era a situação da empresa, não lembram quais olhos elas tinham quando olhavam para as ações da Wiz lá em março, quando ela tinha acabado de perder o contrato com a Caixa, quando tinha números que tinham tudo para serem muito piores dali para frente, quando tinha ainda aquela questão muito mais fresca na memória da investigação da Polícia Federal, ou seja, o risco da empresa aumentou muito. Não é à toa que as ações caíram, o mercado não é idiota, as pessoas não vão derrubar as ações de uma empresa como a Wiz de R$15 que estava lá no fim de 2019 para R$6 no início de 2021 à toa. Isso não vai acontecer à toa. Então as pessoas correram um risco extremamente grande. Aconteceu de serem recompensadas agora, mas nem sempre isso vai acontecer. Então a gente vem para um ponto que por que as pessoas, mesmo que muitas delas estejam ganhando dinheiro com a Wiz agora nesse momento, elas ainda vão acabar perdendo muito dinheiro no mercado. Às vezes, correr um risco tão grande quanto as pessoas correram com a Wiz, e quando elas ganham dinheiro, é ainda pior. Por quê?
as pessoas começam a achar que é assim que as coisas funcionam, que é tão fácil, é só você comprar ações baratas e pronto, uma hora as ações voltam. Só que aí que a pessoa começa a ganhar confiança, começa a botar mais dinheiro nesse tipo de coisa, até que um dia as coisas não vão voltar, até que um dia o risco vai continuar sendo na sua perpetuidade. A empresa pode nunca mais voltar a ser o que era antes e a pessoa perde muito dinheiro. Quando a pessoa erra logo no início, às vezes com medo, né, bota um pouquinho de dinheiro e perdeu, ela já aprende a lição rápido. Agora a pessoa que acha que é tão fácil assim ganhar dinheiro do mercado, essa pessoa ganha confiança, começa a botar mais dinheiro e uma hora ela perde tudo que ganhou e mais um pouco. Então, muito cuidado, pessoal. O mercado não é idiota. Não existem grandes oportunidades por aí à solta dessa forma, tá? As pessoas que estão no mercado não são pessoas imbecis. As pessoas sabem muito bem como as coisas funcionam, elas sabem avaliar riscos. É um jogo de gente grande. São grandes pessoas, grandes investidores internacionais, instituições que estão jogando milhões ali. As pessoas não ficam jogando ação para R$6 à toa, tá bom? Então, muito cuidado, porque não estou dizendo que foi um erro investir na Wiz, muito pelo contrário, parabéns, né, para quem conseguiu ter a coragem de investir na empresa no momento de alto risco, mas tenha em mente que não é assim que as coisas funcionam e as coisas não vão se repetir sempre da mesma forma.